Fala, resenheiros! Thiago na área, Resenha Direito Tech começando. Hoje a gente vai fazer uma retrospectiva do mês passado, maio, e falar um pouco sobre como foi o desempenho das criptos em 2024. Então, se você ficou curioso, ainda é tempo de talvez você, se quiser, obviamente, investir nesse mercado, experimentar um pouco e saber como que a criptomoeda, os criptoativos, o mundo descentralizado funciona. Fica ligado nesse vídeo, roda a vinheta. Dois recadinhos básicos importantes e extremamente relevantes. O primeiro, me dá aquela força. Poxa, rapaz, minha colega, minha amiga, meu amigo, você aí do outro lado, nunca te pedi nada, né? Aquele recadinho básico, merchan básico. Se inscreve no canal, se torne um membro. Recadinho número 2, isso aqui não se trata de uma recomendação de investimento. Fechou? Vamos pro vídeo. Primeiro, no dia 22 de maio, quem não sabe, foi comemorado o Bitcoin Pizza Day. O que é o Bitcoin Pizza Day, gente? O que é isso, Thiago? Nunca ouvi falar, estou entrando nesse mundo agora, quero conhecer. Em 2010, um cara chamado Laszlo Enimek, ele propôs a troca de 10 mil Bitcoins por 2 pizzas. Muitos falam que essa foi a primeira transação de Bitcoins na história. Já tiveram, teve algumas outras pequenas entre poucos usuários, mas essa foi realmente a primeira onde eu tive uma troca de um produto e o pagamento, desse produto por bitcoins entre pessoas. E essa foi então a primeira transação comercial do Bitcoin, dessa criptomoeda. Se a gente pegar esses 10 mil bitcoins que foram transacionados por 2 pizzas, em 2010, a gente teria que essas 2 pizzas valeriam aproximadamente 3 bilhões de reais. 2 pizzas. E aí vamos entrar no que a gente veio falar aqui para o vídeo, que é o desempenho das criptos da maior, melhor dizendo, criptomoeda do mundo hoje, que eu particularmente tenho os meus motivos de gostar, que é o Bitcoin. A mínima mensal dele foi de 56.552 dólares, 56 mil, vou arredondar, tá? E a máxima mensal foi de 71.979, quase 72 mil dólares. O resultado, ele teve uma valorização, entre esses dois valores de média, de mínima e máxima, de 27,27%. No início do mês de maio, a gente teve algumas alterações relacionadas à política monetária dos Estados Unidos. E aí o Bitcoin estava em queda, atingindo essa mínima mensal, tá? Já no primeiro dia. Tiveram alguns dados em relação a questões de emprego dos Estados Unidos, alguns relatórios específicos. A própria política monetária, a política de juros norte-americana também estava ali sofrendo, Vai cortar juros, não vai cortar juros, sai relatório de emprego, o negócio vai para cima, vai para baixo, enfim. E aí o Bitcoin ele acaba por ser um ativo muito exposto ao risco, de uma que, querendo ou não, os investidores, quando você tem uma política mais tranquila, entre aspas, os juros baixos, eles migram para ativos de maior risco. E o Bitcoin é uma dessas opções. Quando você tem uma política de juros mais alto, o Bitcoin, ele, por ser um ativo de maior risco, o cara, eu vou botar meu dinheiro aqui num ativo de maior risco que tem uma rentabilidade talvez interessante, ou eu boto num ativo de menor risco, mas com uma rentabilidade boa também, prefiro não correr risco. Normalmente essa é a decisão. E aí o Bitcoin oscila muito quando esses dados, principalmente de juros, política monetária, emprego, desemprego norte-americano em específico, tá? Eles acabam saindo e isso afeta esse preço. Só que isso foi no dia 1º de maio e logo depois, em 21 de maio, ele bateu o topo histórico e teve essa valorização aí de 27%, se você for olhar, em 20 dias, mais ou menos, dia 1º ao dia 21. Então, mostra uma valorização e, obviamente, muitas informações, muitas coisas acontecendo, os ETFs aprovados, entrando fluxo ali de dinheiro, pressionando o preço, muitas coisas acontecendo. E aí essa alta expressiva de 27% colocou o Bitcoin apenas 2% abaixo da maior máxima histórica que ele alcançou em 14 de março. A maior máxima foi de 73.777 dólares. E o mercado cripto como um todo, ele, obviamente, o Bitcoin ele é a locomotiva. Eu falo muito isso aqui no canal, em alguns vídeos.
Ele é a locomotiva, é aquilo que impulsiona, né, o motor do negócio todo, do bagulho todo. Então, quando ele tá assim, botou a quarta ali, botou a terceira, ele vem todo mundo atrás. E o mercado cripto, ele experimentou sim um crescimento significativo em maio, com um aumento de 20% aproximado em capitalização de mercado, e isso engloba todas as criptomoedas. Todas as criptomoedas juntas levaram e subiram 20% a capitalização desse mercado. A dominância do Bitcoin no mercado como um todo, ela é de 52%. Então você vê que ele é, como eu falei, a locomotiva, ele é o líder. Falei um pouco, citei os ETFs, né? Nós temos hoje 11 gestoras de ETF já atuando, né, com ETFs spot, ou seja, ETFs à vista, relacionados ao preço à vista do Bitcoin. E esses 11 gestoras, elas receberam um volume financeiro de 272 bilhões de dólares negociados através desses instrumentos. Olha o tamanho desse mercado. Analistas da Bloomberg projetam que os ETFs de Ethereum podem receber de 20% a 25% da demanda experimentada pelos ETFs de Bitcoin. É uma estimativa bem realista quando comparamos que o Ethereum tem aproximadamente 30% do valor do Bitcoin. Então você vê, o Ethereum está lá na SEC está andando com isso, já aprovou o ETF de Ethereum, entretanto ela tem que cumprir alguns requisitos formais, alguns formulários específicos, que eu não vou me arriscar aqui dizer o nome, eu acho que é o S1, se eu não me engano, onde eu vou ter ali uma burocracia para quê? Para que as gestoras de ativos, as gestoras de ETFs possam então negociar os ETFs de Ethereum. De Ether, né? A moeda é Ether, mas a gente fala Ethereum. Enquanto isso, novamente, há uma expectativa, isso está impulsionando o preço do Ethereum. Pode ser que quando esses ETFs sejam aprovados e comecem a ser negociados, esse preço ele dê uma oscilada um pouco para cima e caia, porque você já está ali inflando as expectativas, né? Então a correção ela pode vir, mas nós temos que esperar esse movimento. Novamente, é um outro ciclo, é uma outra movimentação que o Bitcoin já está puxando, o Ethereum tem 30%. Se isso acontecer, olha o volume que isso vai dar. Investidores tradicionais que não querem correr o risco, não querem experimentar o mundo cripto aqui, ó, na veia, né? Autocustódia, detentores das suas chaves próprias, né? P2P, negociação. Cara, isso, obviamente, né? Esses investidores, eles têm muita grana, eles querem entrar, mas eles não têm essa coragem. Quando os ETFs são disponibilizados, esses investidores vêm. Aqui no Brasil, a gente já tem alguns ETFs de Bitcoin à vista. O brasileiro, ele gosta de novas tecnologias, novos mercados. Ele investe na cripto específica, né? Poucos são aqueles que eu particularmente conheço que têm ETFs. Às vezes tem por uma estratégia, tá, pessoal? Não é que é errado, não tem certo ou errado nesse mundo. Vai depender muito da sua estratégia de investimento. Então, a pessoa que quer ter ETFs como uma parte da sua estratégia e quer ter também a criptomoeda, válido, show. É isso aí, pô, tá certo. Só para vocês terem uma ideia, trazendo aqui uma informação, o Ethereum, ele pode, a partir do momento em que a gente tenha os ETFs entrando por alguns instrumentos gráficos que a gente tem, ele pode romper a sua máxima histórica, né? E chegar ali a 5.454 dólares. O suporte dele está na casa de 3.200 e 2.900 dólares, mas isso pode acontecer. Então, a gente esperar para ver. Pessoal, antes da gente continuar, não se esquece, aqui na descrição, uma série de canais parceiros que eu tenho certeza que você do outro lado da telinha vai se amarrar. Não se esquece também, rapidão, curte, compartilha, se inscreve, se torna um membro, agrega aqui a camisa, ó, Resenha Direito Tech na área, eu conto com você, beleza? Pra gente continuar crescendo, evoluindo e explodindo esse canal. Fechou? Volta pro vídeo. Era isso que eu queria trazer para vocês, essa visão de maio, que foi um mês bem movimentado, com algumas datas bem representativas e um mês, né, de aquecimento do mercado cripto ainda mais, tá? Ele começou ali janeiro, fevereiro, março principalmente, maio e tá assim, no bull market eu tenho certeza que já é o momento, né? Obviamente, halving aconteceu, ETFs aprovados, política norte-americana veio para dar um impacto. A gente teve, assim, nunca é nada fácil, né, pessoal? Nunca é nada simples
quando a gente fala de mercado, de economia. Então a gente teve muitos fatores, quebras de banco norte-americanos no final do ano passado, a gente teve a questão da guerra da Ucrânia, nós tivemos a questão das políticas monetárias dos Estados Unidos, que, né, vieram numa crescente de juros aí, posso dizer, desenfreada perante todo o histórico que a gente tem, fora outros cenários externos que acabam impactando. Entretanto, a gente tem que pensar sempre que, apesar de tudo isso, é uma tecnologia, são tecnologias, são conceitos, são fundamentos que já existem desde 2009. Então, 2009, 2019 são 10 anos, a gente está em 2024, 15 anos aproximadamente que a gente tem essas tecnologias, esses fundamentos. E todo mundo só fala disso. Né? São formas de você fugir do status quo, são formas de você buscar pensar diferente, agir diferente. São tecnologias e são criptomoedas que estão possibilitando países que encontram uma determinada situação de dificuldade financeira, de dificuldade de acesso a bancos, a tecnologias bancárias ou a crises, cenários de hiperinflação, estão buscando justamente essas tecnologias, essas criptomoedas, ou Bitcoin em si, para fugir e para ter uma condição de vida mais estável, mais digna. Então a gente tem que pensar sempre fora da caixa. Você já pensou se a gente tivesse um cenário totalmente caótico aqui no Brasil? Você já pensou, por exemplo, eu vou citar aqui, tá, pessoal? Já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, tecnologias como prever desastres. Se a gente tiver uma situação como no Rio Grande do Sul, Brasil é Brasil, né? Infelizmente, a gente tem situações de pessoas arrecadando dinheiro com uma suposta ajuda, mas na verdade elas estão desviando dinheiro, estão praticando crimes. Imagina se você tivesse uma blockchain gerindo todos esses recursos. Thiago, pode acontecer de alguém estar mal intencionado? Pode. Nunca a gente pode falar nunca. Pode acontecer? Pode. Só que a blockchain, galera, ela é transparente. Você consegue saber o que está acontecendo. Uma DAO, né? Saber onde os recursos estão sendo empregados. Então, cara, a tecnologia ela tá aí para ajudar. Infelizmente, quem desvirtua, quem altera o sentido de como eu vou aplicar essa tecnologia, somos nós. Então, se a gente tiver pessoas sérias, corretas, éticas, né, trabalhando com a tecnologia adequada, com a melhor tecnologia para cada caso, com uma inteligência artificial, com uma tecnologia como a blockchain, enfim, como uma criptomoeda, como uma geração de tokens, NFTs para ajuda do próximo. Cara, é assim, é high galaxy, assim, é top. Não tem como a gente segurar. O país, a nação, o mundo só tende a evoluir para melhor. Beleza? Era essa a provocação que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, me dá aquela moral, curte, compartilha, comenta, se inscreva aqui no canal, se torne um membro, eu conto com você. Beleza? Um salve e até a próxima. Valeu!